Bora lá, nação, para mais um vídeo no nosso canal. Vamos analisar a vitória do Flamengo em cima do Fluminense, que essa vitória fez com que o Fluminense se afundasse ainda mais na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E o Mengão, que está na liderança do Brasileirão. Chega mais, deixa o seu like, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilha o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. Deixa sua risada nos comentários aí pros torcedores do Fluminense, porque, meu amigo, o negócio tá feio pro Fluminense, hein? Vamos analisar aqui o programa Jogo Aberto e também da ESPN Brasil, falando sobre essa vitória do Mengão. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui do nosso canal. Se inscreva, aperte o botão aqui embaixo, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as informações e notícias do Flamengo aí pra você, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal ESPN Jogo Aberto, link na descrição. Bora analisar as informações do Flamengo. O Flamengo é líder do campeonato, venceu por 1-0 a partida num gol muito polêmico. Aliás, também teve um outro lance entre o Ganso e o Davi Luiz, que ninguém falou muito nisso. Enfim, vamos mostrar como foi essa história e depois todas as reclamações, opiniões, a gente mostra na sequência. Sim, uma tarde sem dúvidas rubro-negra. Um Fla-Flu onde o Fla foi dominante do início ao fim. Mas que nem por isso deixou de ser polêmico. Foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Só que para chegar na reclamação de Fernando Diniz, muita bola rolou no Maracanã. Depois de 15 minutos equilibrados, os comandados de Tite passaram a dominar as ações do jogo. Só no primeiro tempo foram 6 finalizações do Flamengo contra nenhuma do Fluminense. A maior parte delas explorando os erros deixados pela zaga tricolor. Situação que se repetiu não só 2, mas 3 vezes na etapa inicial. Lohan também teve a chance de abrir o marcador. Fábio salvou com o pé. Já nos acréscimos, Davi Luiz e Ganso se desentenderam. Um cartão para cada lado. No lance seguinte, o zagueiro do Fla caiu na área e pediu o pênalti que teria sido cometido pelo meia do Flu. A arbitragem mandou seguir. Na volta do intervalo, o cenário permaneceu o mesmo. Ataque contra defesa. Até que aos 36 minutos, Bruno Henrique caiu dentro da área depois dessa disputa com Calegari. Dessa vez, pênalti marcado. A bola quica, ok? A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente, ele desequilibra, tá? Sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Eu acabei de ver o lance agora e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. E é mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Pedro, que nada tinha a ver com o lance, chamou a responsabilidade e fez valer a lei do ex. 1-0. Esse foi o terceiro jogo seguido que o Flamengo balançou as redes depois dos 40 minutos do segundo tempo. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas 3 alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Então isso foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe, chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Se eu não me engano, o Tite passou uma porcentagem ali que mostra que os gols são feitos nos finais das partidas. A gente, inclusive, tomou alguns gols assim. Então é um momento ali que a gente tem que estar muito concentrado tanto para defender quanto para atacar. E a gente tem tido êxito nisso. Acha que acabou por aí? Nada disso. Ainda teve tempo para 2 cartões vermelhos do lado tricolor. Lima, por essa entrada em Ayrton Lucas, e Fernando Diniz, por reclamação. Em relação à expulsão, se você ver ali o que eu falei provavelmente pro Bandeira vai colocar, que eu falei que sempre tem confusão quando ele aparece no Maracanã. E aí foi isso. Eu não teve xingamento da minha parte em relação pro Bandeira, porque o cartão que eu tomei foi por conta da minha
a minha forma de abordar o Bandeirinha. E pro Bandeira foi isso que eu falei. Eu falei assim, toda vez tem confusão. Vocês não foi ver o VAR, não foi ver o VAR, ficou naquilo. E o juiz deu o primeiro amarelo e eu falei, pá, tá me expulsando porque eu tô falando que tem confusão toda vez que você vem aqui, e ele deu o segundo amarelo. Com a vitória, o Flamengo chega a 24 pontos e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Além disso, o tabu no clássico se mantém. Já são 8 partidas sem perder o Fla-Flu. São duas grandes equipes. Talvez a equipe tenha, na Libertadores, a segunda ou terceira melhor campanha. Com um extraordinário técnico, há um respeito muito grande. No Fluminense, em 11 jogos do Brasileirão, são 7 derrotas, 3 empates e apenas uma partida vencida. 6 pontos somados e a última posição na tabela. Eu nunca tive na minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. É um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Bom, jogo polêmico por causa desse pênalti marcado e que foi definidor do resultado. O Pedro converteu a penalidade, o Fábio quase com o pé ainda pega. Mas o grande detalhe é esse para você. Você marcaria essa penalidade, sim ou não? Porque eu já ouvi tanta opinião. Quando todo mundo se divide, eu absolvo o árbitro, que nesse caso era o Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Assim, a gente, na hora que... o pênalti polêmico. O pênalti polêmico, porque quando eu fui ver a imagem, não tem nada de polêmico. O Bruno Henrique encosta nas costas do menino e empurra ele. Para mim foi falta antes do Bruno. Olha lá. Aí ele acaba pisando. Essa não é a origem do lance, né? A origem do lance é quando o Calegari primeiro empurra o Bruno. Eu acho que o Calegari ele não sentiu que o Bruno estava tão perto. Teve contato. Não, na minha opinião, ele empurrou também. Eu daria esse pênalti. Olha lá agora. Já estou em desacordo. Mas eu ouvi as pessoas falando, o Diniz, vários jornalistas, comentaristas, e muita gente falando que não daria, mas muita gente, principalmente os comentaristas de arbitragem, dizendo que dariam essa penalidade. E para mim começa o lance, primeiro o Calegari, depois vem o Bruno Henrique que encosta nele também, essa disputa por espaço, ele cai e sem querer ele faz o pênalti, mas sem querer também é pênalti. Sim, mas aí, assim, eu fico olhando, né, você falou e tal do Bruno Henrique, eu olhei mais uma vez, ele acaba tropeçando. Primeiro é o Calegari, que eu acho que ele nem percebeu que o Bruno Henrique estava tão perto dele, aí quando ele vê, quando ele vê o Bruno Henrique tá se aproximando, lá. Aí tá o contato, Aí ele, primeiro é o Calegari, aí depois é o Bruno, aí vem, continua, isso. Aí agora o Bruno. Aí o Bruno estica a mão. Aí ele cai. Aí quando ele cai... Então, mas quando ele cai, o pênalti foi aonde? Quando ele cai ou foi no empurrão? Não, eu acho que quando ele cai. Então ele tropeçou, então não foi. Pra mim não mas foi. Se você tropeçar e derrubar alguém, você pode fazer um pênalti também. Será? Pode, claro. Se é pro Flamengo, é pênalti. Agora, eu, honestamente, fiquei impressionada do árbitro não dar um pênalti do Ganso, dois até que ele cometeu dentro da área, na minha opinião, pra cima do Davi Luiz, e nada, o juiz mandou seguir. Então, a gente tá mostrando o lance. A nossa imagem é muito longe, é uma pena, né? Esse aí pênalti. Esse aí foi mais pênalti que o pênalti. Então, é isso que eu não entendo. Porque ele pega embaixo, ó. Embaixo e a mão em cima. Olha lá, como é que pode? Então, é um jogo polêmico, sim, mas aí eu vi muita gente falando assim, o VAR não chamou o juiz. O VAR só vai acionar o árbitro quando ele discorda do árbitro. Boa. Quando ele considera que a decisão em campo é errada. Como é um lance interpretativo, e esse lance do Bruno Henrique com o Calegari, na minha opinião, ele é interpretativo, o VAR ou concordou ou deixou prevalecer a decisão de campo. Boa. Que é o que normalmente acontece em lances interpretativos. Você tem uma interpretação, eu tenho outra. Isso. Então, esses lances, se o VAR ou não tem uma conclusão, ou concorda, ou ele respeita a decisão de campo, ele vai prevalecer aquilo que foi marcado. Mas é bom você falar, esclarecer isso, porque tem muita gente que está na dúvida ainda. Está pedindo pro VAR chamar. Pro VAR não sei o quê, porque pro juiz ir lá ver. Não é o juiz que vai por conta. O VAR é que chama o juiz caso ele não concorde. Isso. Ele não vai estar de acordo com o que o juiz marcou, ele chama. Vai no monitor, dá uma olhadinha. Mas se o VAR está de acordo, ele não chama. É isso que o pessoal tem que entender. É protocolo. Agora que o Ganso fez os 2 pênaltis no Davi Luiz, isso então, você concorda com isso? É. Eu fiquei impressionada. Eu acho que ali já começa o erro.
Já começa a ter alguma coisa. Então é difícil apitar um clássico, ainda mais o Fluminense na lanterna do campeonato, o Flamengo brigando pela liderança, que de fato ela veio, mas que é um lance polêmico, lógico que é. E eu ouvi inúmeras manifestações, olhei, revi, e tá difícil de você chegar numa conclusão. Então, eu absolveria o árbitro neste. E a minha conclusão, então, não foi tão absurda assim. Não, claro que não. Não dar o pênalti não. E optar pela falta. O Diniz também concorda com você, enfim, é complicado. É complicado. São 10 pontos conquistados nos 12 possíveis nesses 4 jogos aí, que o Flamengo já não contou com os jogadores que foram convocados para a Copa América, esse período aí tão temido, né? Então faltam, teoricamente, 5 jogos a contar pelo desempenho, por exemplo, do Uruguai ontem. Então provavelmente o Uruguai vai longe nessa Copa América, então o Flamengo deve ficar muito tempo sem esses jogadores. E aí tem conseguido bons resultados, como o de ontem, no finalzinho, o time tentando, martelando, e aí conseguiu uma vitória no Fla-Flu. Pedro de pênalti, 1-0, perdeu grandes oportunidades o Flamengo também, o placar poderia ter sido elástico, mas 57 mil presentes no Maracanã. O Flamengo emplacou mais uma, 24 pontos na tabela, um a mais do que o Palmeiras, e vai conseguindo. A ideia era se manter no bolo, e está acima do bolo, né? Então está ali na liderança do Campeonato Brasileiro, vem muito bem. O Tite teve um nome cantado pela torcida pela primeira vez no Maracanã, olê, 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 Tite, Tite, e ele falou um pouco sobre esse ambiente que o Flamengo tem construído, não só a torcida e também comissão técnica e jogadores, mas ali entre os atletas também, como os atletas estão desejando a cada jogo, desejando demais as vitórias, enfim, com muito afinco, tem um clima assim de amizade entre eles, e o Tite ressaltou essa importância desse ambiente, essa atmosfera no Ninho do Urubu. Vamos acompanhar. Quando um grupo de atletas se gosta, ele faz mais. Quando o grupo de atletas ele tem um respeito e ele tem amizade, ele faz mais. A equipe mereceu vencer. Mereceu. Ela teve nas 3 alturas, e eu digo que a bola determina as nossas marcações, tá? No tiro de meta, na intermediária, ou quando furava as nossas pressões, a gente retomava rapidamente, os externos rapidamente retomava para deixar a equipe compactada. Foi gratificante para quem olha o desempenho da equipe, chegar no final e dizer assim, poxa, fez por merecer, independentemente do momento de ter feito o gol, fez por merecer. Torço muito para a saúde de todos os atletas, tenho orgulho pra caramba em estar técnico, sei que a instituição é muito maior, técnico do Flamengo, estou muito feliz, estou louco para ir para casa, para ver meus netos, para ver minha esposa, Flamengo é o meu real. Tá aí o Tite, então, que vai afinando essa relação, estreitando, né, com o universo rubro-negro, com a arquibancada e também com jogadores, enfim, está cada vez mais à vontade no Flamengo. O Tite, muito importante essa participação. E acho que o recado da arquibancada ontem, clamando pela primeira vez o nome dele, chamando pela primeira vez, acho que foi bem simbólico, assim, foi bem importante para a trajetória do treinador dentro do Ninho do Urubu. Bruno. Boa, Pedro. Importante você trazer essa percepção, porque você vai acompanhando, né? Acompanhou nos últimos meses o que a arquibancada do Maracanã tem falado sobre os treinadores, sobre Tite, sobre Gabigol. Então essa perspectiva aí também é importante. Já o lado do Fluminense na arquibancada, esse lado não tá nem um pouco feliz, hein, Cícero Melo? É verdade, Bruno. Continuamos aqui na porta da sede do clube, nas Laranjeiras. A insatisfação entre os tricolores é evidente, fica claro com cada tricolor que a gente fala, todo mundo muito incomodado com essa colocação do Fluminense, 20º lugar, última colocação, lanterna do campeonato, com apenas uma vitória em 11 jogos, 18% apenas de aproveitamento, 4 derrotas consecutivas, a única vitória na 3ª rodada. O Fluminense já não vence há 8 jogos, 6 derrotas e 2 empates. A vitória foi no clássico contra o Vasco. Nos últimos 15 clássicos, o Fluminense só venceu o Vasco por 2-1 nessa 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tudo isso incomodando demais a torcida tricolor, que se acostumou mal, né? Título da Libertadores da América inédito, título da Recopa Sul-Americana, vinha de um bicampeonato em cima do Flamengo, bicampeonato carioca, e aí a situação do Fernando Diniz cada dia se complica mais. Ontem, 2 horas de reunião
lá no Maracanã para tentar saber o que está acontecendo. Hoje, um dia que está sendo tirado para muitas reuniões com o Fernando Diniz, a direção do Fluminense, o presidente Mário Bittencourt, e tem um fator novo agora. Essa demissão, a saída do Cuca do Atlético Paranaense, que nos remonta a 2009, que foi a última vez que o Fluminense esteve na zona de rebaixamento, em outubro de 2009, 32ª rodada. E quem era o técnico que livrou o Fluminense daquele histórico não rebaixamento, escapando do rebaixamento na última rodada, empate 1-1 contra o Coritiba, lá no Couto Pereira, em Curitiba? O Cuca. Então muita gente agora, muitos tricolores vão dizer, tá na hora de trazer o Cuca de novo para livrar o Fluminense dessa situação. Vamos aguardar, a gente está em cima da notícia, tentando apurar como fica a situação do Fernando Diniz e se essas reuniões vão determinar a saída dele ou não. Eu, pessoalmente, daqui a pouco no debate, vou falar a minha opinião pelo que eu estou sentindo. Mas vamos ouvir o próprio Fernando Diniz falando do jogo de ontem, a derrota por 1-0 do Flamengo com um gol polêmico de pênalti e dessa possível demissão dele. A ideia, os 20 primeiros minutos a equipe se comportou bem. Era um jogo que a gente ia ter, a ideia era ter mais controle do jogo, mais posse. A gente colocou o Flamengo no jogo em 2, 3 erros de saída seguido. De maneira geral, os jogadores se entregaram, tentaram fazer as coisas, mas a partir desse momento o jogo pendeu mais para o Flamengo. No desempenho do jogo, a vitória foi justa do Flamengo. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, na minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. É mais falta no Calegari, pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense. Mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. Não sou eu que me demito e que me contrato. Eu nunca tive a minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Aí o Diniz está tranquilo, apesar de toda essa fase ruim, negativa, pressão muito grande de todos os lados, mas ele parece tranquilo porque acredita no seu trabalho. Bruno, Mário e companheiros. Você fica então, porque eu quero te ouvir e quero te colocar nesse debate também sobre toda a situação do Fluminense nesse momento. Jogos do Flusão com menos chutes no Brasileiro desde 2013. Caramba! E agora contra o Flamengo, então, apenas 2 finalizações e nenhuma certa. Tá aí, nação, então, as informações do Flamengo e dessa partida aí contra o Fluminense. Tá aí a possibilidade do Diniz cair qualquer momento, mas é isso daí, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Fica ligado aí no nosso canal, que assim que a gente tiver mais informações, vamos trazendo pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.